Olá, tudo bem? Vamos a mais uma pequena e importante mensagem racional dos escritos bíblicos. O tema deste vídeo, será que agora são os últimos dias? É para responder o comentário de uma irmã que fez para mim comentar, falar a respeito disso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Os últimos dias. Tudo isso acontece, todas essas dúvidas acontecem devido à religião. Porque se a religião está aí, os doutores, os teólogos, eles fizessem uma contextualização fiel dos escritos, respeitando línguas, dialetos, períodos, épocas, destinatários, os emissores, os emitentes, estaria uma maravilha. Ali a Bíblia hoje seria um livro de ler, um livro de história muito bacana, muito bonita, coisa linda que é motivacional, é espiritual, os ditos de Deus, claro que claro que são. Então seria um livro de cabeceira. Não haveria, eu acredito que o ateísmo, essa ideia de ateísmo, coisa que eu não acredito que exista, não haveria, porque se não tivesse religião, então eles teriam um livro de cabeceira. Ou na verdade nem teriam, porque como está em Jeremias 31 e ao 34, e Hebreus 8, 10 e 11, depois daqueles dias, ninguém mais precisaria ensinar a falar de Deus, porque ele está em todas as pessoas. Assim está escrito. Então, aqueles dias significou o ano 70. Então, depois do ano 70, não era nem para ter mais nada disso. Não era para ter escrito, se não houvesse religião. Aí você fala assim, mas aí como que nós teríamos direção? Como que nós buscaríamos o Espírito Santo? Como que nós iríamos ter salvação? Porque é Deus em todos, é Ele em todos. É Ele. Porque o que causa divisão, diabo, você é um demoniado, você é um perturbado, você tem pombagira, é a religião. As guerras, as maiores guerras. Hitler era um religioso. Ele era de uma família religiosa, depois ele foi para a Alemanha, se converteu a uma religião lá na Alemanha, não sei, e virou o que virou. Porque na verdade ele foi um instrumento na mão de Deus, assim como o General Tito no ano 70. Foi um instrumento para cobrar as contas dos israelitas. Então, estou aqui para contar uma história bíblica. Contar uma história. Aí, a religião, por não respeitar os doutores, os mestres, os escritores, dizem nos últimos dias. E esses últimos dias nunca chega. Agora, nos últimos dias. Mas isso foi falado lá há quase 2000 anos atrás. 2000 anos. 2000 vezes 12. Porque o ano não tem 12 meses? 12 meses vezes 2000. É assim? Será que eu acho? Essa parte de exata agora deu branco. Mas é 12 meses vezes 20. Vezes 20. Vezes 20. Então é muito tempo de engano, é muito tempo de enrolação, de manipulação. Então vamos ler. 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada. Os males e as corrupções dos últimos dias. Isso aqui é subtítulo, não serve para nada. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão, ó, uma palavra futura. Sobrevirão, ó, acentinho. Se tivesse um M aqui, seria sobreviram. Sobreviram. Mas aqui é sobrevirão. Então, Paulo estava falando a Timóteo que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Vamos entender esses últimos tempos aqui. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Isso daqui, os 613 itens, dado por intermédio de anjos no Monte Sinai a Moisés, e Moisés repassou esses ensinamentos aos israelitas, aos que pertenciam às 12 tribos de Israel, foi dado devido às transgressões carnais. Isso daqui. Esses adjetivos, essas colocações estão nas leis dadas a Moisés. Então isso daqui não significa os últimos dias, porque isso sempre existiu. A inveja, o homicídio, o ódio, a ira, começou lá em Caim e Abel. Então se isso daqui é uma referência aos últimos dias, então lá em Abel e Caim e Abel era últimos dias.
Quando houve a guerra dos reis lá praticada por Abraão, eram os últimos dias. Quando houve a guerra lá de Sansão, eu não entendo desses negócios, que eu não leio essas histórias, para mim não me interessa muito. Eram os últimos dias. Quando o rei Acabe subiu a Ramote Gileade para lutar contra o Ur, eram os últimos dias. As leis foram dadas para tentar frear, parar essas transgressões dos israelitas. Não parou. Isso sempre tem e sempre haverá enquanto tiver natureza carnal. Isso aqui faz parte da natureza carnal das pessoas. Então isso não é uma referência, não é um norte para a pessoa falar, não, agora é os últimos dias, ou são os últimos dias, porque tem esses adjetivos nas pessoas. Sempre existiu. 6. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, de transgressões, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Isso daqui, pega essa passagem e coloca dentro dessas igrejas, das chamadas igrejas, dentro dessas sinagogas, dentro desses alçapões, pega isso daqui e coloca. É exatamente as pessoas sobrecarregadas de transgressões, sobrecarregadas da natureza carnal. Isso começa desde lá do púlpito, da autoridade eclesiástica, até o mais humilde que está lá dentro, estão sobrecarregados de transgressões. Essas casas aqui, Paulo falava, os líderes religiosos daqueles dias, os judaizantes, os que pregavam Moisés, eles entravam nas casinhas humildezinhas, pau a pique, para ensinar elas, para tentar convertê-las ao judaísmo, para fazer dessas pessoas prosélitas, seguidores de Moisés, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É nos dias de hoje. Você que fez esse questionamento, você que perguntou, minha irmã, se você estiver frequentando uma religião, põe a mão na consciência aí, fecha o olho. É assim ou não é dentro das sinagogas? O que essas pessoas aprendem dentro desses alçapões? O que as pessoas aprendem dentro dessas sinagogas? Nada. O que elas aprendem é pânico, medo, ameaça, dedo em riste, escravidão, serva. A pessoa aprende a ser escrava, aprende a ser serva, tendo que dar 10% do seu ganho, tendo que passar pela água cheia de coliformes fecais, tendo que pisar no sangue que verteu da cruz, profanar, blasfemar. É isso que aprende. Mas quanto à verdade do Evangelho de Cristo, eu não estou nem falando da escatologia consumada, porque aí já é um nível superior. Mas elas não conseguem aprender nem a respeito do Cristo ressuscitado. Não conseguem, porque são levadas por doutrinas de cães, de homens carnais, que se dizem mestres, doutores, não sabem nada. Não sabem diferenciar judeu de gentil. Então isso daqui você pode colocar dentro dessas chamadas igrejas. Pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas ou nas chamadas igrejas e conseguem cativar mulheres tolas, pobres, humildes, pessoas incautas, doutores na carne, status, anéis, porém a mente é pobre de conhecimento, é incauta. Sobrecarregadas as pessoas nesses lugares de transgressões da natureza carnal, a natureza carnal inflada nessas pessoas dentro desses lugares, dentro dessas casas de fraude, que são levadas por todo tipo de desejos, ficarem ricas, conquista a casa própria, o emprego, o alto salário. A pessoa nem estudo tem, mas ela é tão cega que ela, por fé, ela acha que ela vai ser o CEO de uma grande multinacional. Ela acha, fazendo isso, fazendo barganha com Deus Mamon, que é o Deus da religião. O Deus Mamon é o Deus do mundo todo. Esse dia eu fiz um vídeo, o Deus da religião não. O Deus do mundo, da humanidade, chama-se Mamon. Porque todos, eu estou incluído, busca ganho financeiro. E o financeiro do mundo chama-se Mamon. Então nós temos que ter consciência. Sem loucura, vamos ganhar o pão, o ganha-pão, vamos ganhar o símbolo de Mamon, porque nós precisamos pagar as contas, mas sem pisar em ninguém. Sem loucura. Então o Deus da humanidade é Mamon. Então eles buscam todo tipo de riqueza, todo tipo de vantagem dentro das chamadas igrejas, fazendo barganha, fazendo troca, fazendo escambo. Você sabe, né, o que é escambo, né? No tempo que não tinha dinheiro, trocava-se mercadoria. Que estão sempre aprendendo. Segunda, terça, quarta, quinta. Eles abrem lá e lê. Aí lê Moisés.
aí lê Isaías, aí pega um pouquinho lá de Paulo, um versículozinho de Paulo e lê. Vai para Apocalipse, não lê Apocalipse não, que Apocalipse deixa a pessoa doida e fica. Aí você vê, quantos anos você tem de igreja? Na minha igreja eu tenho 52 anos. Você sabe a diferença entre judeu e gentil? Não, para Deus é um povo só. É claro que é um povo só, é um Israel só. Mas o que aconteceu para fazer esse Israel só? Sabe? Você sabe a diferença do batismo da água para o da cruz? Não. Se o batismo de João nós usamos somente como um exemplo, somente como uma demonstração de fé em Jesus. Mas Jesus na cruz deu fim a tudo. Gálatas 4, 5. Ele resgatou os que estavam lá atrás para não praticar. Mas você quer saber? Você é um herege. O pessoal fala isso, que ela já não sabe, não tem argumento, ela fala, é um herege. Então, sempre aprendendo, mas não aprende nada. Não entende nada dos escritos. Agora falou de Malaquias 3:10. Opa! Só que ela também não entende que Malaquias 3:10 foi uma repreensão para o povo de Israel, como está no capítulo 1, versículo 1. E uma repreensão contra os sacerdotes, como está no capítulo 2, versículo 1 de Malaquias. Ela não sabe disso. Então não aprende nunca. Se acaba, termina o prazo da experiência carnal dela nessa terra, o corpo dela volta ao pó e ela não aprendeu nada. 8. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também Janes e Jambres, isso aqui foi um instrumento na mão de Deus, tá? Isso aqui, da mesma forma que Deus endureceu o coração de Faraó, Deus endureceu o entendimento desses dois também, tá? Mesma coisa. E deu poder para eles fazerem aqueles falsos milagres. Falsos sinais. Porque é Deus que faz todas as coisas, tá? Não vem falando que Janes e Jambres fez aquelas coisas comparando com Moisés com Arão, não. Porque ele era de Satanás, de diabo. Não é nada disso não, tá? Não é nada disso não. Quem endureceu o coração de Faraó não foi Satanás, não foi diabo como um ser de chifre, não. Foi o próprio Deus. Também estes resistiram à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Então, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando será que agora são os últimos dias? Por que Paulo falou a Timóteo isso? Veja em Atos 2, 14 ao 21. Rapidinho, uma contextualizaçãozinha rápida aqui, uma parafraseada. Estava Pedro, cerca de 120, dentro de um lugar lá, e eles estavam orando, louvando, cantando, e de repente o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, como línguas de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, falar glossa, falar idiomas. E os que estavam do lado de fora falavam, como pode essas pessoas estão falando das grandezas de Deus, porque naquele dia Deus estava no terceiro céu. Como pode eles estão falando na nossa língua? Mas eles aqui são, sei lá, grego. A nossa língua é hebraico. Como que pode? Eles falam em português, mas estão falando na nossa língua em francês. Idiomas. Os perturbados religiosos falam que é balabachuras cantarábias. Então eles estavam falando das grandezas de Deus, para que todos os povos ouvissem, povos de outras línguas, outros idiomas. Por isso que naqueles dias havia o dom de línguas, o dom de idiomas. Nos dias de hoje não existe mais. O final das línguas, dos dons, foi no ano 70, quando o perfeito veio. Só para lembrar, 1 Coríntios 13, 8 ao 10. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e então, aqui, continuando a conversa, aí eles começaram, os que estavam do lado de fora, começaram a falar, esses homens devem estar embriagados. Mas Pedro falou, não pode estar embriagado, que são 9 horas da manhã ainda. Aí ele falou o porquê que eles estavam falando em outras línguas. Então Pedro se levantou junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. 15. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque estão apenas 9 horas da manhã. 16. Mas o que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta Joel. Preste atenção aqui. E acontecerá nos o que mesmo? Nos últimos
dias. Os últimos dias eram para eles. Os últimos dias se referia os últimos dias antes do juízo final, antes da cobrança de contas, antes do dia do Senhor, Apocalipse 1:10, antes daquele dia, antes do ano 60, porque 66, porque o dia do Senhor iniciou-se no ano 66 e findou no ano 70, no mês de agosto. Foram 1.260 dias, 42 meses, metade de um tempo, metade de uma semana, 3 anos e meio. Mas o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Não vou continuar aqui não, depois lê. Então, veja, os últimos dias eram para eles. Os últimos dias eram o que iria acontecer antes do juízo. Mas a religião não pode ensinar isso, a teologia não pode passar esse entendimento, porque isso daqui dá a carta de alforria aos que frequentam essas chopanas chamadas igreja. Isso daqui é um livro de história, eu sou um contador de história. Os últimos dias eram para eles, os últimos dias eram para os que iriam passar pelo juízo do ano 70 DC. Eles foram agraciados com os dons, porque Efésios 4:8, quando subiu, levou cativo o cativeiro, levou o preso, quem aprisionava eram as leis de Moisés, levou cativo, levou preso as leis de Moisés, e deu dons aos homens. Para aí você continua, foi dado dons e foi dado títulos de pastores, de mestres, de tudo, para o quê? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para ser a sua semelhança. Porque dali uns dias viria o juízo. Então os últimos dias foram para eles. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. E para fechar, para mostrar para você que os últimos dias eram para aqueles dias, veja o que Paulo falou em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, 29. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Então veja, mas isto digo, irmão, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem. Então, os últimos dias foi falado, foi ensinado a eles. Os últimos dias foram para eles. Os que nasceram depois da parousia, depois do ano 70 DC, vivem novos todos os dias. Todos os dias são novos para nós. Todos os dias nós temos uma experiência carnal nesse mundo. Porque nós somos filhos do Eterno, nós somos filhos do Criador no Espírito, não essa matéria. Esse véu pertence, esse véu foi feito pela união de fulana com fulano, com ciclana com ciclano, e nasceu o véu do ciclaninho ou do fulaninho. Porém, o nosso Pai Celestial é Pai do nosso Espírito. Então, para nós, todos os dias, ao acordarmos, estamos vivendo em novidade de vida. Nós estamos vivendo em uma nova experiência carnal todos os dias. Por isso que é muito importante você conhecer e aceitar e crer em Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 6, principalmente no versículo 2, 3 e 6, que é Deus em nós, o tabernáculo espiritual estabelecido em nós, para que nós venhamos acreditar, viver isto e termos uma vida de experiência maravilhosa nessa terra. Termos bonança, termos paz, harmonia, saúde, felicidade. Quando colocamos essa fé, essa certeza que Deus está em nós, a nossa vida tende a ser todos os dias uma novidade de vida e uma experiência carnal, uma melhor do que a outra. Todos os dias, um melhor do que o outro. Assim eu creio. E para finalizar o vídeo, você que crê que Deus está aí em você, faça essa oração.
crendo, mas crendo de todo o seu coração. Eu estou olhando para você nessa lente. Faça de conta que você não está olhando para este vídeo. Você está olhando para quem está em você. Pai nosso que está em nós. Santificado já foi o nosso espírito. Está em nosso espírito o teu reino, o teu tabernáculo, o teu santuário. E já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim seja, até a próxima, se assim o que mora em nós permitir. Tchau, tchau.